tema da mensagem de hoje, que nós vamos ministrar aqui hoje, no nome de Jesus, é: você é feliz? Você pode responder com sinceridade essa pergunta que eu te faço, essa pergunta que o sermão irá fazer para mim e para você? Será que somos felizes ou não? Ou será que nós sabemos o que é felicidade? Porque talvez você ou alguém possa exclamar: eu sou feliz, Jean. Mas será que você é feliz com a verdadeira felicidade? Existe uma verdadeira felicidade, meus irmãos. E para descobrir ela, nós temos que analisar esse livro. Talvez nós baseamos a nossa felicidade no Instagram. Provavelmente ela vai ser oposta à felicidade desse livro. Então talvez você viva uma felicidade mentirosa achando que é felicidade verdadeira. Ou talvez você acha que não está vivendo uma felicidade, mas na verdade você está vivendo. A diferença é que você só está focando no lugar errado. Você está olhando, talvez, para a grama do seu vizinho, você está olhando para o Instagram e para a mídia, mas na verdade você tem que olhar para cá. Se você estiver seguindo esse livro, você é feliz. E o meu coração se alegra se você hoje entender essa felicidade. E não só entendê-la, mas praticá-la. Amém? E para isso, nós vamos ler a carta que o apóstolo Paulo mandou para os filipenses. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses 4. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar a como eu e você, nós podemos ser alegres. Será que é possível, meus irmãos? Sim, meus irmãos, é possível. E a palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler o capítulo 4, o verso 4, capítulo 4, verso 4, e depois o verso 11, 12 e 13. E nós vamos meditar nesses versículos nessa tarde. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, diz assim: alegrai-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Verso 11. Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei o que é estar abatido, e eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13, um versículo que você conhece. Tudo posso, ou melhor, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos e entregamos esse momento ao Senhor. O momento da proclamação da sua santíssima palavra. Tenha misericórdia da minha vida, me usa com ousadia e intrepidez aqui nesse momento. Que as pessoas possam ser abençoadas, que os corações dela possam ser terra fértil, onde a sua semente vai cair, germinar e gerar frutos. E esses frutos vão permanecer no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a gente acabou de ler um versículo, 4 versículos. E o primeiro é uma ordem, meus irmãos. Nós acreditamos que isso daqui é a palavra do Senhor. Então, tem coisas que estão no imperativo. Eu não sou muito bom de português, então nem vou entrar nesse mérito. Mas o imperativo é o quê? É uma ordem. Então, Paulo fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente, direi, alegrai-vos. Então, não é uma opção. Como eu preguei há domingos atrás, aqui na nossa igreja mesmo, sobre o ide do Senhor. O Senhor fala, ide. O ide não é uma opção, o ide é um mandamento. Alegria na vida do cristão não é uma opção. Alegria é um mandamento.
Então o apóstolo Paulo, ele fala para nos alegrar, mas ele nos dá o caminho para nos alegrar. Ele nos dá a fonte para nos alegrar. Ele nos dá as instruções para nos alegrar. Meus irmãos, mas como tudo hoje está relativo, tudo hoje o mundo está pregando uma desconstrução, nós temos que definir o que significa felicidade. Porque hoje em dia a palavra amor perdeu o valor. Hoje as pessoas falam que traem por amor, mata por amor, rouba por amor. Nós sabemos que isso não é amor. 1 Coríntios 13 nos ensina o que é o amor, o que não é o amor e o que o amor faz. Depois você medita nessa passagem. A felicidade é a mesma coisa. Muitas pessoas falam que felicidade é ter meros prazeres. Felicidade é ter aplausos. Felicidade é fazer o que a sociedade impõe. Não, meus irmãos, isso não é felicidade. Essa felicidade é carnal demais, é terrena demais, é passageira demais. A felicidade que as Escrituras nos propõem, ela é eterna, ela é duradoura, ela é verdadeira. Ela é uma felicidade até nos momentos difíceis. Isso é inconcebível para o mundo, porque a alegria do mundo é no momento de êxtase, no momento de uma festa, de uma embriaguez, da adrenalina ali. Mas a felicidade em Cristo Jesus é muito mais do que isso. Por isso, o apóstolo Paulo fala para nos alegrar. Meus irmãos, e eu preciso introduzir aqui e explicar de onde o apóstolo Paulo está escrevendo isso. O apóstolo Paulo está escrevendo isso de uma prisão. Quando você entende, é muito importante, eu estava fazendo um estudo bíblico ontem, algumas ovelhas, explicando isso, é muito importante você entender nas Escrituras, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, de onde escreveu. Porque quando você entende que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a carta da alegria, de uma prisão, e não de uma prisão justamente preso, porque ele cometeu um delito, mas de uma prisão que ele estava preso injustamente. E você sabe, meus irmãos, por que ele escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta para resolver problemas de unidade na igreja de Filipe. Olha que loucura! Ele preso, normalmente aqui, eu não sei se você tem algum familiar, algum amigo preso, normalmente quem escreve para os presos somos nós que estamos soltos. Sim. Nós que ajudamos ele, meu irmão, fica firme aí, vai passar esse tempo e você vai reconstruir sua vida. É nós aqui fora que fazemos isso. Mas aqui é o contrário. Paulo, mesmo preso, ele manda uma carta para ajudar a resolver problemas interpessoais que as pessoas soltas estavam vivendo. Então aí agora você já começa a entender que felicidade não é sobre geografia, meus irmãos. Não é sobre onde nós estamos. Porque hoje tem irmãos que estão num leito de hospital, tem irmãos que estão num presídio, glória a Deus, a Rede Sup chega lá. Meus irmãos, fica firme. E talvez esses irmãos, meus irmãos, estão mais firmes na fé do que eu e você. Talvez esses irmãos não murmuram o tanto que nós murmuramos todos os dias da nossa vida. Esses irmãos estão doentes, estão no hospital. Esses irmãos estão privados de liberdade. A gente sabe que a realidade dos presídios do Brasil não é muito bom. E talvez eles estão mais firmes do que nós. Talvez eles cultuam mais a Deus com intensidade do que nós. Por isso que nesses últimos cultos eu estou trazendo essa reflexão para mim e para você. Não é um mero mecanismo, não. Não é uma mera agenda, não, tem que vir, tenho que vir pregar, então eu vou lá. O Bruno vai vir cantar, então tem que ir lá. Não, não é sobre obrigação não, meus irmãos. É sobre adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é qualquer pessoa que nós estamos adorando. Isso não pode sair do nosso coração, porque vocês e eu aqui, nós temos anos de cristianismo. E talvez você que está me assistindo tem 30 anos. Talvez você já acostumou de ser cristão, já acostumou com o nosso Deus, já acostumou a falar que confia nele, mas você não está confiando hoje.
Nosso Deus tem credibilidade, meus irmãos. Nós temos que confiar nele. Então, Paulo escreve essa carta da prisão, meus irmãos. Então, já é o primeiro tapa na minha e na sua cara. Porque ele, na prisão, ele está falando sobre alegria. Então, a alegria verdadeira não é o que o mundo prega. Não é sobre as suas emoções, sobre a sua felicidade prazerosa. É a alegria em Cristo Jesus. E aqui Paulo ele vai nos ensinar o segredo de uma vida feliz e uma vida satisfeita. Ele vai falar para mim e para você o segredo do contentamento. E como nós precisamos ter o contentamento em nossas vidas. Pois pessoas que têm esse contentamento são pessoas que não murmuram. Se você está contente com o seu casamento, você não vai procurar uma outra mulher ou um outro homem. Se você está contente no seu trabalho, você não vai ficar olhando excessivamente. E eu não estou falando que a gente não pode almejar coisas melhores. Casamento, né? Mulher não, gente. Casou até o final. A gente não pode almejar outro trabalho. Você pode até almejar estudar para fazer um concurso, estudar para fazer uma faculdade, mas você, no seu trabalho que você tem hoje, será um salário mínimo, você vai estar feliz, porque você sabe que Deus que abriu a sua porta. Entendeu? Então, ficar contente não significa que você não pode ter um coração para ter uma projeção e melhorar de trabalho, melhorar de salário. Não é sobre isso. É sobre o hoje, o pão de cada dia que você tem hoje, o salário que o Senhor te confiou, você está feliz. Não você murmurar quando chegar o dia 5. Nossa, de novo isso. Tem que estar contente. Nós temos que estar contente com o nosso casamento, trabalho, carro, entre outros. Porque ser contente é uma bênção. E eu citei aqui, meus irmãos, o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo aqui já ouviu esse versículo. Talvez você nem é cristão, mas você já ouviu. Sim ou não? Todo mundo já ouviu. Nas placas do caminhão, as pessoas tatuam esse versículo. E esse versículo é uma bênção, meus irmãos. Pode tatuar ele, glória a Deus por isso. Mas você tem que entender esse versículo. E eu tenho uma impreensão que muitas pessoas não entendem. Nós falamos, nós tatuamos, nós escrevemos, mas nós não entendemos. Nós usamos esse versículo, tudo posso, para achar que nós podemos fazer tudo. E não é sobre isso. Você não pode usar esse versículo para pecar, meus irmãos. Não é esse tudo que a palavra do Senhor está falando. O tudo que essa palavra está falando é que você pode passar pelos dias bons ou por dias ruins, mas você pode passar por isso porque o Senhor te fortalece. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem dessa passagem bíblica de hoje. Porque a felicidade do mundo, meus irmãos, ela é só no tudo bem. Quando está tudo bem, quando minha casa está cheia de pessoas, quando tem muitas coisas, eu sou feliz. E talvez nem isso eu sou feliz. Porque só você sabe, talvez você que tem uma condição financeira, que existe um momento do seu dia, depois da festa, depois do êxtase, que você vai tomar um banho, você vai se deitar. E aí você sente um vazio, que essa felicidade, ela não preenche. Mas eu vou te apresentar o que pode preencher esse vazio hoje aqui no nome de Jesus. Então, a felicidade do mundo é passageira. Mas a felicidade em Cristo faz um homem como o apóstolo Paulo, que era homem igual a nós, ele não era Deus, ele escrever essa carta da prisão. Então isso é muito importante para eu e você entender. E ali, ele, além de escrever para resolver problemas, Paulo também escreve para agradecer essa igreja. Essa igreja ela era um dos motivos de alegria por Paulo, porque essa igreja mantinha o ministério de Paulo. Então Paulo também era alguém muito grato no nome de Jesus. E a implantação dessa igreja, ela está relatada em Atos 16. Depois você lê. E ali Paulo chega ali, pregando o evangelho. E aí uma comerciante, uma empresária se converte ao Senhor. Depois uma jovem endemoniada, ele expulsa o demônio e ela se converte ao Senhor. Eles são presos por causa disso, porque acabou com a fonte de lucro de algumas pessoas que usavam essa jovem para adivinhação. E aí ele é preso.
E aí ele começa a louvar o Senhor com Silas, aquela passagem que todo mundo conhece. E aí as cadeias caem, o carcereiro ia se matar, porque se um fugitivo fugisse, o carcereiro automaticamente seria morto pelos seus superiores, então ele já ia se matar. Paulo falou, não, pregou para ele se converteu. Então foi assim que nasceu essa igreja. Para muitas pessoas, ainda mais hoje em dia, um relato assim ia gerar um trauma no apóstolo Paulo. Ia gerar um trauma em mim e em você. Pensou, meus irmãos? A gente está ali pregando o evangelho e a gente for preso. E aí, chega uma demanda, quando você está em outra prisão, de novo injustamente. Você acha que a gente, eu e você, nós iríamos escrever para alguém, ajudar alguém? Provavelmente não, porque nós só pensamos em nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo entendeu algo que eu e você, hoje, nós temos que entender. O cristianismo não é egocêntrico. O cristianismo é outrocêntrico. O outro sempre vai estar na frente do eu. Nós aprendemos isso com quem? Com o nosso próprio Deus. O ofendido na história era o Senhor, porque nós, eu e você, pecamos contra Ele. Viramos as costas contra Ele. E mesmo assim, sem ninguém pedir, ninguém aqui pediu para o Senhor vir. Ele abriu mão de sua glória. E veio e morreu no meu e no seu lugar. Ele não pensou em si mesmo. Ele pensou em mim e em você. Ele é o nosso maior exemplo, Ele é a nossa maior referência. Então a vida cristã se consiste nisso. Parar de olhar muito para você e olhar para o próximo. Porque quando você serve o próximo, você é curado, meus irmãos. Muitas das vezes nós não somos curados, nós não vencemos dilemas da nossa vida, porque nós estamos olhando somente para a nossa dor. Nós achamos que nós somos a pessoa que o Senhor abandonou. E aí quando a gente vai conviver, por isso que ser igreja é maravilhoso, você vai ver que a dor do próximo talvez é maior do que a sua. Você está chorando porque um animal, um pet que você ama, e não é pecado, morreu. Deve chorar, você gostava. Mas aí você vai vir na igreja e você vai ver uma mãe que perdeu um filho. E aí você vai falar, opa, acho que a dor dessa irmã é um pouco maior do que a minha. Não que a sua dor não seja uma dor, mas para você entender que existe as pessoas sofrendo, no mundo tereis aflições. Nós não vivemos a alegria genuína em Cristo Jesus, porque nós não entendemos a palavra do Senhor, porque o Senhor nunca mentiu para a gente. Talvez existem pregadores que mentem para você, que falam assim, vem para Cristo, que tudo vai dar certo. Vem para Cristo, que você vai ficar rico. Não, meus irmãos, o cristianismo não promete isso para mim e para você. Se você quiser ficar rico, vai trabalhar, que Deus vai abençoar o suor do seu trabalho. Não é sobre dizimar, ofertar, vou ficar rico. Não. Em nenhum momento o cristianismo faz isso. Não fala que vai acabar suas dores. Por isso que você tem que entender que ser feliz não é sobre não sentir dor. Ser feliz em Cristo Jesus é mesmo sentindo dor, é ser feliz. É esse entendimento que eu e você temos que sair daqui hoje. Então, eu quero analisar aqui com vocês, rapidamente, 2 pontos de uma falsa compreensão de felicidade, que o apóstolo Paulo escreveu aqui. E o primeiro que eu quero analisar, e é perguntando para você, como está escrito no verso 11 e 12, sua felicidade, meus irmãos, está nos dias de honra, fartura e abundância? Sua felicidade está nisso? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Paulo, ele foi honrado. E como é bom e lícito quando acontece isso, meus irmãos. Quando alguém reconhece, glória a Deus, você fez isso. Isso é muito bom quando somos promovidos no nosso trabalho, quando nós recebemos o obrigado na igreja, na nossa família. Isso não é pecado, isso é bom, glória a Deus por isso. É muito bom, meus irmãos, ter farturas de alimento. Quem não gosta de uma mesa cheia, de se alimentar bem? Isso é muito bom.
Isso é maravilhoso. É muito bom, meus irmãos, ter abundância de objeto. Quando eu falei aqui que seguir a Cristo não significa que você vai ficar rico, eu não estou falando que é pecado você ser rico. Não, não. Não é pecado você ter dinheiro, é pecado do dinheiro ter você. Isso é. Então você pode ter carro, casa, o que você conseguir com o suor do seu trabalho, honestamente, não é problema. Glória a Deus por isso. Então, mas nós temos que refletir que se a nossa felicidade se consiste somente nisso, em honra, em uma boa alimentação, e em bons objetos. Porque, meus irmãos, se nós estamos exclamando isso, nós estamos vivendo uma falsa felicidade. Porque a verdadeira felicidade não está nisso. Como eu acabei de falar para quem está em casa, e replico para vocês, tem pessoas, meus irmãos, e talvez você conhece, ou talvez você é uma dessas pessoas, que tem tudo, e mesmo assim não é feliz. Você vê pessoas que têm poder, sucesso, dinheiro, que se matam. Você vê pessoas que têm poder, sucesso e dinheiro, que têm que usar algo para fugir da realidade. Normalmente prazeres, normalmente drogas lícitas e ilícitas, para sair da realidade. Porque uma vida sóbria, ela não consegue ser feliz. E aí você vai falar para mim que isso é felicidade, que isso é plenitude? Não. Isso não é. Felicidade não está condicionada nisso. Então você que tem muitas coisas, você que tem uma condição financeira muito boa, estando aqui ou me assistindo, talvez ao vivo, ou daqui um dia, uma semana, daqui 2 anos, você sabe que a sua felicidade não está nessas coisas. E o vazio que você sente, meus irmãos, somente Deus pode preencher. Somente o Senhor Jesus, Ele pode te dar plenitude de alegria. Então, nem sempre, quando nós temos tudo, nós somos felizes. Nem sempre. A felicidade de Paulo não estava nisso. Não estava. Mas talvez, existe outro ponto. Talvez a sua tristeza, e você fala, eu não sou feliz, porque talvez você passa dias de humilhação, de fome e de escassez. Agora você vai pensar aí, fala, não é possível que o Jean está falando isso. Tem como, Jean, ser feliz sendo humilhado? Tem como, Jean, ser feliz tendo fome? Tem como, Jean, ser feliz tendo escassez? Tem. E se você acha que não tem como, provavelmente a sua cosmovisão, o seu entendimento é com a felicidade do mundo. É com a felicidade que eu refutei no começo da mensagem. E aí eu vou te explicar e te dar exemplo, usando o próprio apóstolo Paulo e outros homens de Deus, que a tristeza deles não existia por causa disso. Eles conseguiam se alegrar apesar disso. Paulo, então, ele foi humilhado. Ele foi humilhado, como eu acabei de falar, em Filipos, quando ele implantou a igreja. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas está lá em Atos 16, verso 22, 23 e 24. Todo mundo conhece esse versículo, mas nós temos que reafirmar que Paulo ele não reclamou, mesmo sendo preso injustamente. Mesmo assim, ele continuou louvando a Deus. E é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Como Paulo, como o próprio Jesus, como vários homens e mulheres de Deus que foram humilhados. Nós vamos ser também. Se o nosso mestre for humilhado, o próprio Jesus falou isso. Falou, se eles perseguiram o seu mestre, não vai perseguir vocês. Por isso que ele não mente para a gente e fala, no mundo tereis aflições. Então, se o mundo odiou a Cristo, você acha que ele vai amar a igreja de Cristo? O mundo não vai nos aplaudir, meus irmãos.
E se Ele está nos aplaudindo, alguma coisa está errada. Eu não estou falando para você ser um ignorante com as pessoas do mundo. Não, porque nós precisamos pregar para elas se arrepender. Eu estou falando para você não esperar aplauso dela. Quando ela chegar, querendo que você aprove um divórcio, se não for bíblico, você vai falar, não, eu não consigo aprovar isso, porque a Bíblia, quem eu sirvo, o Senhor, não aprova. Quando alguém chegar no seu trabalho, o seu chefe, falar assim, mente, por causa disso, disso, daquilo. Você vai falar, não vou mentir. Mesmo que você perca o trabalho, meus irmãos, nós acabamos de cantar, nós confiamos em Deus. Você acha que se você perder o seu trabalho por ser honesto ou honesta, Deus vai te desamparar? Se você pensa nessa possibilidade, reveja sua fé. Paulo está preso por ser fiel a Deus. E Deus nunca o desamparou. Mesmo ele passando por dia difícil, meus irmãos. Então talvez você está passando por dia difícil e está achando que Deus te desamparou. Não, meus irmãos, Deus não te desamparou. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Essa prova, ela vai te aprovar. E algo que você tem que entender, e vocês, é que a prova, ela é para eu e você saber a capacidade que nós temos. Deus, Ele é onisciente, Ele já sabe de tudo, Ele já sabe o potencial que você tem, Ele já sabe o que você pode suportar. Mas eu e você, nós não sabemos, então nós precisamos passar por provas, para eu e você saber a força que nós temos em Cristo Jesus. Então fica firme, não esmoreça, não murmure, não reclame. Não, fica firme, porque o Senhor está no controle. E olha o que a palavra do Senhor fala, lá em Mateus 5, não precisa abrir. Mateus 5 é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E nos primeiros 12 versículos, Jesus vai começar esse sermão falando das bem-aventuranças. Bem-aventuranças, numa tradução mais atual, significa feliz. Então a felicidade, mais uma vez reafirmando, é compatível sim com o cristianismo. Mas a felicidade bíblica. No Salmo 1 fala também dessa bem-aventurança. Bem-aventurado o homem. Então a felicidade é compatível com o cristianismo. O que a gente não consegue conciliar é a gente querer ser feliz com uma felicidade que não é do cristianismo. Aí não existe. Mas existe sim. E aí, lá no verso 5, 11, está escrito assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Esse é o próprio Jesus. Meus irmãos, eu tenho que ser honesto com vocês e usar uma frase de um teólogo, um escritor muito famoso chamado C.S. Lewis, onde ele fala que ser cristão não é confortável. Se você quer uma religião, um segmento, um caminho de conforto, essa não é o cristianismo. Eu preciso ser honesto com você. O cristianismo vai pregar o que eu acabei de ler, que nós somos felizes quando a gente for injuriado, perseguido injustamente. Estamos preparados para viver isso? Os nossos irmãos em Cristo, nos primeiros 300 anos da igreja, foram mortos por causa de Cristo. Foram mortos por feras no Coliseu romano. Foram pendurados em estacas, colocado piche nele e jogado fogo para ele iluminar a cidade de Roma. E mesmo assim eles negaram a fé. E hoje nós negamos a fé por poucas coisas. Como eu falei, por causa de um trabalho ilícito nós negamos a fé. Por causa de um relacionamento que o Senhor declara que é errado nas Escrituras, nós abandonamos a fé. Nós precisamos, meus irmãos, voltar para a essência, voltar para os primórdios, e entender que ser cristão é sofrer, mas mesmo sofrendo é ser feliz. Isso é paradoxal para o mundo. Isso é paradoxal para você que talvez está com a mente do mundo. Mas para quem está em Cristo, vocês vão entender. Vocês vão glorificar o nome do Senhor. E vocês vão viver essa felicidade genuína. Paulo, ele passou fome, meus irmãos. E como eu falei, tem muitas pessoas talvez passando por necessidade. Mas fique firme. O Senhor é o nosso provedor.
Paulo passou por escassez. E tem muitas pessoas, incluindo eu, e talvez você, que nós reclamamos de tudo, meus irmãos. Se está chovendo, a gente reclama. Ontem choveu. E aí se não choveu, a gente reclama. Se a gente tem tempo, mas não tem dinheiro, a gente reclama. Se a gente tem dinheiro e não tem tempo, a gente reclama. A gente só sabe reclamar. Todas as oportunidades que nós temos para reclamar, nós reclamamos. Nós acabamos de receber uma bênção hoje. Amanhã nós já estamos murmurando. Esquecemos da bênção. Nós lemos Êxodo e ficamos indignados com o povo no deserto. Meus irmãos, não fique não, nós somos iguais ou piores do que eles. Com certeza, cada um de vocês que estão aqui e estão me assistindo, tem no mínimo um milagre para contar que o Senhor fez na sua vida. O primeiro milagre é você ser salvo em Cristo Jesus. Você que foi transformado pelo Senhor. Eu olho para o Jean e vocês olham para vocês. O Caleb, o Bruno olha para o Bruno. De anos atrás. Olha a obra que o Senhor fez na sua vida, meus irmãos. Olha o que você era. Olha o que você é hoje, pela glória dele. E como que a gente reclama ainda do Senhor? Porque a gente está com a dor de dente. Porque a gente pegou chuva e se molhou. Ai, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia na nossa vida. A gente reclama de tudo. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Muitas pessoas acham que Deus a ama porque dá algo para elas. E não é sobre isso. Porque Deus, Ele já deu o melhor para mim e para você. Deus, Ele entregou há 2000 anos atrás o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Então não cante, não ore, não peça, não exclame que o melhor de Deus vai vir, que você quer o melhor de Deus. Não, meus irmãos, o melhor de Deus há 2000 anos atrás já veio e morreu no meu e morreu no seu lugar. O que vier é lucro, é bônus. O melhor é estar em Cristo Jesus. Mesmo você, meus irmãos, que está no hospital, eu quero e eu oro pela sua cura. Mas a salvação em Cristo Jesus é muito maior do que sua cura. Porque mesmo você sendo curada, e eu repito que eu creio que você pode ser curada, uma hora a gente vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer. Mas o que importa não é meras curas aqui nessa terra, não é meras bênçãos aqui nessa terra. O que importa é o nosso nome estar escrito no livro da vida. E hoje em dia, nós como cristãos, nós negligenciamos isso. Nós damos glória quando alguém compra um carro, forma na faculdade, abre uma empresa, ganha dinheiro. Mas a gente não dá glória quando o irmão está crescendo espiritualmente. Quando você viu aquele irmão chegar aqui todo atrapalhado e o Senhor transformando a vida dele. Isso não consegue encher o nosso coração. Meus irmãos, está tudo errado. A gente não consegue dar glória quando um ente querido em Cristo Jesus é recolhido. A gente quer ficar bravo com Deus. Eu já vi crente bravo com Deus por recolher outro crente. Meus irmãos, eles estão muito melhor do que nós. A dor, a morte, o choro acabou para eles. Se alegre com eles. Mas nós queremos é o quê? Oportunidade para reclamar. Nós amamos reclamar. E mesmo Paulo passando por fome, escassez, sendo humilhado, ele não ficou triste por causa disso. Ele ficou firme. E não só Paulo, mas sabe alguém que entendeu isso? Foi Abacuque. Algo que a gente entendeu, algo que a gente canta, mas talvez a gente não vive. Abacuque, ele exclama assim em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira se decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É sobre isso, meus irmãos. Não é sobre o nosso bolso cheio. Não é sobre você ganhar um carro, uma casa. Não é sobre isso. É sobre estar em Cristo Jesus. Porque estamos em Cristo Jesus, nós temos tudo.
Nós temos tudo. E essa palavra tem que entrar no nosso coração e mudar o nosso diagnóstico. Porque talvez você está triste por algo que Deus nunca prometeu. Você inventou isso na sua cabeça. Talvez um pregador proferiu algo e você está criando algo que Deus não prometeu. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Mas o que Ele não prometeu, Ele não vai cumprir. E aí talvez você está decepcionado e decepcionado com o Senhor por algo que Ele não prometeu. Não faça isso. Firme na promessa do Senhor. Como nós cantamos, confiamos em Deus. Nós temos que levar muito mais a sério, meus irmãos, o nosso culto ao Senhor. Como eu falei, o nosso louvor, a gente vem para o culto, canta 3, 4 músicas, e a gente não presta atenção no que a gente está cantando, não. Porque como eu falei e orei, a gente ora e canta, né? Que confiamos no Senhor. E acaba o culto, você já vai murmurar e não vai confiar. Nós declaramos aquele louvor lindo que a Gabi Sampaio canta, né? Não sei se é traduzido ou dela, não sei. Eu entrego tudo. A gente exclama isso, eu entrego tudo, chora aqui no culto, cai no chão, dá cambalhota. Aí acaba o culto, Deus te pede para você entregar o seu trabalho ilícito, o seu relacionamento, o controle da sua vida, e você não entrega. Mas você cantou, chorou, deu cambalhota aqui no culto. E parece que a nossa fé é algo que você perde a consciência. Não é. A palavra do Senhor fala que o nosso culto é racional. Então você tem que entender tudo que está acontecendo. Eu não estou falando que você não pode chorar, meus irmãos. A presença do Senhor é doce, é agradável. Você deve chorar, se derramar. Não é sobre a emoção que você sente genuinamente. Mas é sobre uma utopia que muitos cultos nossos se transformam, de pessoas caindo, pulando, e não é errado isso, mas que fica de um jeito, faz várias coisas, mas sai do mesmo jeito ou pior. É a irmã que vai para o culto falando mal dos outros e volta do culto falando mais mal. Está errado, meus irmãos. Nós abrimos a boca para criticar o catolicismo, criticar as missas que são mecânicas. Mas será que nossos cultos não são mecânicos? Será que nós não levantamos a mão porque já é normal? Será que nós cantamos os louvores porque já é normal? Dizimamos porque já é normal, sem entender o que a gente está fazendo? Ficamos sentados porque já é normal? Porque para criticar as outras pessoas, nós somos mestres, as outras religiões, tudo. Mas para olhar para o nosso umbigo e ver os erros que nós estamos cometendo, nós não temos essa audácia. E isso, meus irmãos, principalmente para mim, que estou aqui, toda semana eu trabalho aqui na igreja, e estou em vários cultos. Será que eu estou aqui só porque é o meu trabalho, ou porque eu estou cultuando ao Senhor? O Caleb, o Samuel, eles estão aqui todo dia. Será que eles estão louvando o Senhor de coração, ou estão aqui só para cumprir um ritual? O Bruno vem aqui quase toda sexta, ele está com a gente. É isso, meus irmãos. Eu estou puxando para a gente, para vocês não acharem que é para vocês somente. Mas é também para vocês. Por que vocês vêm no culto? Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês vão vir no domingo? É só porque é uma tradição cristã? Não, não pode ser isso. Você está vindo aqui, você está adorando o Rei dos Reis. O autor da vida, o criador de tudo. O seu salvador, o seu rei, o seu provedor. Não pode ser algo mecânico. Não pode ser algo mecânico a nossa fé. O nosso culto é racional. O Senhor se preocupa muito com as nossas motivações. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele vai falar sobre orar, jejuar e dar esmola. Todas essas três coisas são muito importantes para o cristianismo. Mas ele condena essas três práticas com a motivação errada. Então, meus irmãos, se eu estiver aqui pregando hipocritamente, pregando para ganhar like, pregando para outro fim, que não seja glorificar o nome do Senhor, para o Senhor não vale nada. Talvez eu possa ganhar até um aplauso de vocês, até uma oferta de vocês, não sei, mas o Senhor vai estar me reprovando. E o que importa, meus irmãos, mesmo amando a vida de vocês, é ser aprovado pelo Senhor. Então é esse coração que eu tenho que ter como pregador. Os meninos do louvor, vocês como irmãos em Cristo. Não é sobre mecanismo, é sobre uma fé viva, que transformou a nossa vida e irá transformar mais vidas ainda. E Paulo, meus irmãos, ele foi perseguido em Damasco,
Olha esse rapaz que escreveu, alegra-se. Olha os traumas que ele viveu e os traumas hoje nos travam. Olha o que ele passou e mesmo assim não travou ele. Vem comigo. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, encarcerado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamaram de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso novamente em Jerusalém, acusado em Cesareia, injustamente. Ele enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, mas mesmo assim, chegando acorrentado à cidade romana, a capital do Império Romano, ele escreve essa carta de alegria e dizendo, lá no capítulo 1, que tudo o que aconteceu contribuiu para a pregação do Evangelho. Meus irmãos, você não está à toa aonde você está. Você não está no seu trabalho à toa, você está lá para pregar o Evangelho. Você não talvez tropeçou à toa. Não, você tropeçou com propósito. Nós não acreditamos em acaso. Nós acreditamos que o Senhor está no controle. Então se perdeu um ônibus e precisou pegar um Uber, não foi por acaso. Foi para você pregar para ele, para aquele irmão e irmã que está no Uber. Todas as oportunidades que nós temos é para pregação do Evangelho. Porque a nossa terra não é aqui, meus irmãos. A gente está muito apegado aqui nessa terra. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, está no céu. É lá que nós vamos morar e viver eternamente. E deixa eu te motivar o seu coração. Qualquer prazer que você sente aqui, e no êxtase do prazer nós sentimos prazeres por segundos. Todos esses prazeres terrenos, na eternidade será muito maior, será eternamente, será em Cristo Jesus. Não vai ter morte, dor, choro, não vai ter. Então não foque em prazeres momentâneos dessa terra, e olhe para a eternidade. Você é um embaixador do reino dos céus. Você tem uma missão, que é pregar para o mundo. Se reconcilie com Deus, se reconcilie com Deus. Você está perdido sem Cristo, você está indo para o inferno, mas em Cristo Ele me salvou, me transformou. Ele pode te transformar. Você não está à toa no lugar que você está. E para a gente caminhar para o final, meus irmãos, a felicidade de Paulo não estava no excesso de coisas e nem na escassez de coisas. A felicidade de Paulo e a nossa felicidade deve estar em Cristo Jesus. A felicidade verdadeira não está nas circunstâncias. A felicidade está em quem nós estamos. Eu sou contente na força que o Senhor dá. 2 Coríntios 12 fala que Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, meus irmãos. A força não vem do Jean, a força não vem de você, a força vem do Senhor. O importante, meus irmãos, não é ter muito, não é ter pouco. O importante é ter contentamento em toda e qualquer situação. Não é como estamos, onde estamos, e sim em quem estamos. Se estamos em Cristo, está tudo bem. Se você estiver em Cristo, você pode tudo. Mas como eu te expliquei, o pode tudo não é o pecado. O pode tudo é suportar os dias difíceis. Você pode passar por dias ensolarados, e você também pode passar por tempestades. Você pode passar por dias bons, mas principalmente por dias maus, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Nosso contentamento está em Deus e não nas dádivas de Deus, meus irmãos. Nós ansiamos mais pelas bênçãos de Deus do que pelo Deus da bênção. Nós muitas vezes nos dedicamos mais pela obra de Deus, e aqui eu falo de mim, do que pelo Deus da obra. Olha que loucura. Deus não te ama pelo aquilo que você faz, meus irmãos. Ele te ama pelo que você é. E por amar o Senhor e viver um relacionamento verdadeiro com Ele, você vai fazer. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas nós somos salvos não pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Um salvo tem obra, mas não é a obra que salva ele. Quem salva ele é a graça. Porque quando você for salvo por essa graça, esse favor imerecido, não tem como você ficar parado. Não tem como, meus irmãos, você entender que foi salvo da condenação do inferno e não pregar para os seus amigos, familiares, companheiros de trabalho, para eles serem salvos também. Isso é egoísmo. E eu não creio que um egoísta foi salvo.
Então, meus irmãos, se em algum momento você está estagnado, não está cumprindo a ordenança, como eu falei, que o ID não é só para o pastor, o ID é para todo mundo. Porque eu não vou alcançar e não vou ter contato com a sua mãe, com o seu namorado, com o seu patrão. Você está plantado na família, no bairro, no trabalho, com o propósito de pregar o evangelho. Essa é a maior bênção que você pode dar. Eu vejo os pais dando carro, dando faculdade, dando casa para filhos, e glória a Deus por isso, se pode, dá mesmo. Mas eu não vejo pais ensinando o caminho que é Jesus. Eles trazem até para a igreja, e aí na igreja vive esse momento aqui de 1 hora, mas durante a semana não vê Bíblia, não vê Jesus, o filho não vê a mãe e o pai orando, não tem um culto doméstico, e aí depois cresce, está longe do Senhor, acha que a culpa é do diabo, porque é mais fácil culpar o diabo, acha que a culpa é do pastor, de todo mundo, mesmo menos nós, como pais e mães, de criar o nosso filho no caminho. Não é apontar o caminho, é criar no caminho. Criar no caminho é você caminhar junto com ele. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Ele é o pão para a nossa fome. Ele é a água para a nossa sede. Ele é a luz para a nossa escuridão. Ele é a pedra do nosso fundamento. Jesus Cristo é a nossa verdadeira, única e eterna alegria. É sobre Ele, meus irmãos. É sobre Ele. E eu termino com essa pergunta que eu comecei fazendo. Você é feliz? Se não for, meus irmãos, entenda a verdadeira felicidade e viva ela. E você que já era e nem sabia que era e chorava porque achava que não era, espero ter te ajudado a entender que você é feliz. Se você guardar esse livro, seguir esse livro, não só deixar aberto lá na sala, mas ler e praticar, você vai ser um homem, uma mulher feliz. Que possamos declarar, como o salmista declarou em Salmos 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se o Senhor Jesus é o seu pastor, meus irmãos, nada você vai ter falta. Você não vai ter falta de muita coisa, ou você não vai ficar chateado por poucas coisas. Você está feliz em Cristo Jesus. Ele é a salvação, Ele é a fonte da salvação. Ele é a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não entende, a paz no dia difícil, no dia mau, mas você estando em Cristo Jesus, você está firme e inabalável. A nossa fé, a nossa esperança está em Cristo. Nós confiamos nele. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. É Ele, é sobre Ele, meus irmãos. O cristianismo é sobre Ele. A igreja é sobre Ele. A nossa vida é sobre Ele. Não é sobre a gente, não é sobre meu sonho, não é sobre as minhas dores, não é sobre os meus achismos. Não, o cristianismo é sobre Cristo. E nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor. E nós vamos conhecê-lo e prosseguir conhecê-lo. E que mediante essa mensagem, de entender essa verdadeira felicidade, que vocês possam ter entendido, e não só entendido, vocês possam viver essa felicidade. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo.